Hoje eu quero falar sobre um profissional muito pouco conhecido da grande população. Talvez de você, de estudante de comunicação social, nem tanto. Mas, de qualquer maneira, vale a pena falar sobre essa função. Eu estou falando de um profissional que tem que ser muito ágil. Aliás, todos são em uma redação, mas este tem que ser mais do que todo mundo, porque ele faz desde o início até a hora que a matéria vai para o ar, seja matéria, seja nota. Por exemplo, ele começa já se inteirando sobre a informação desde a apuração, quando ela foi descoberta pelo apurador, ou se ela foi produzida desde a produção. Ele acompanha o trabalho tanto dos apuradores quanto do produtor, para poder dar início e daí, junto com o repórter, se for o caso, uma matéria, junto com o repórter, ele poder acompanhar da redação, munindo com informações, sejam informações, por exemplo, de feridos em um acidente, quais hospitais receberam os feridos, né? Os carros do engavetamento, para onde foram levados, se já foram retirados do local. E por aí você vai acompanhando. Então, esse profissional é o editor do jornal. Ele acompanha desde o início, ele tem que atuar para descobrir, para passar essas informações para o repórter, se tem arquivo, viabilizar isso dentro da redação, tanto o texto, a informação, quanto a feitura da imagem, como é que vai ficar ela disposta no ar. Ele dá o feedback da direção, o que a direção quer ou não quer que fale ou que deixe de falar. Ele é o filtro e ele acompanha o repórter com todas as necessidades que o repórter tem. E ao final de tudo isso, ele vai aprovar o texto. Por que ele aprova o texto? Porque ele é o filtro final. Sendo assim, quando ele entra na ilha para editar a matéria, ele já sabe a matéria que ele vai editar, porque ele aprovou o texto, ele acompanhou, ele sabe as imagens que ele já pediu para o motoqueiro vir antes do repórter. Né, que o motoqueiro pode já trazer o material, porque assim ele decupa sonoras, decupa as imagens, e daí quando o repórter vem com o texto para ele aprovar, ele já sabe que a sonora falou de um jeito ou não falou de outro, e que se o texto vai ter que ser bem ou melhor encaminhado, enfim, ele é a pessoa que vai até o final. Quando ele chega na ilha, ele senta com o editor de imagem e aí ele edita aquela matéria. Na volta, ele tem que escrever o texto que o locutor vai chamar aquela matéria. Né? E só aí ele para e vai poder ver se o material dele, o resultado no ar. Então é uma pessoa que começa atuando desde o início, né, do dia, na reunião de pauta em que passam para ele se ele vai acompanhar um factual ou se ele vai acompanhar uma produzida. Se não for o caso de repórter, for o caso de equipe muda, que a gente chama, só vai a equipe ou só tem as imagens, ele escreve tudo sozinho. Então, o editor é uma pessoa que precisa escrever bem, precisa ser rápido para raciocinar, tomar decisões rápidas, porque o repórter tem pouco tempo na rua, muni-lo de informação, atuar junto à apuração, atuar junto à produção. É uma pessoa que tem que ter muita responsabilidade, porque ele é o filtro final e é ele que dá o ok final e edita e coloca ela no ar da melhor maneira. É uma função muito interessante, você chega em casa todo dia cansado, porque você não parou um minuto, mas você chega feliz, porque você tem a matéria na sua mão. Né? Essa é mais uma função, o editor de texto. Se tiver mais qualquer dúvida, pode escrever para mim, tá? E se tiver comentário, manda, que pode ser que vire uma dica. Né? Aí eu fico por aqui e até a próxima dica. Tchau, tchau.